Bom dia a todos e todas. Agradecer aqui ao convite para estar aqui com o Otimista, discutindo os desafios e as oportunidades para o Nordeste. E eu vou começar anunciando basicamente a minha tese. Tá? A minha tese é que nós vivemos hoje no Nordeste. E esse primeiro painel, algumas apresentações desse primeiro painel finalizaram para isso. Nós vivemos atualmente no Nordeste uma janela de oportunidade histórica. O Nordeste vive um momento ímpar de sua economia, e esse não é o momento exatamente de agora. Nós olhamos para frente, nós olhamos pelo menos até uma década à frente, e nós visualizamos a possibilidade do Nordeste continuar nessa sua trajetória de desenvolvimento. E aqui eu quero destacar também que eu não estou dizendo isso a partir da visão minha individual. É uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Eu estou dizendo isso a partir da cadeira do principal banco de desenvolvimento e de financiamento dos investimentos de longo prazo da região. E o meu papel no banco é ser o diretor de planejamento que ele olha os desafios que a região apresenta nos próximos 10 anos e prepara o banco para o enfrentamento desses desafios. Portanto, a tese que eu estou defendendo aqui não é uma tese de achismo, mas é a tese a partir do que está chegando no Banco do Nordeste, que o Banco do Nordeste fez nos últimos anos, e aquilo que nós estamos visualizando que está chegando ou vai chegar na nossa carteira de financiamento. Portanto, nós vivemos um momento ímpar para o Nordeste, é a minha tese que eu vou defender aqui, um momento histórico de desenvolvimento. Claro, tem riscos nesse processo? Tem. Mas nós vemos aí no Nordeste uma década de grandes possibilidades para a região. Primeiro eu faço uma breve apresentação do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste ele é um banco de desenvolvimento, mas ele é também um banco múltiplo. Né? Ele é um banco comercial do mesmo jeito. Ele é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Ele administra com exclusividade o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Ele tem os 2 maiores programas de microcrédito produtivo orientado do Brasil e, sem dúvida nenhuma, um dos programas top 5 do mundo. Ele operacionaliza e participa de programas de governo, como Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado, PRONAF, PAC, Desenrola, Acredita, Nova Indústria Brasil. Ele tem um programa de desenvolvimento territorial e o banco funciona também como ele é um gestor de ativos de terceiros. Né? O banco tem a maior carteira de gestão de ativos de terceiro do Norte e Nordeste. A gente deve estar aí na casa de 20 bilhões de reais de gestão de ativos de terceiro. E nós atuamos também com recursos não reembolsáveis, quer através do Fundeci, que é o nosso Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, através do nosso Fundo de Sustentabilidade. Esse Fundeci são 40 milhões ano. Nós temos um Fundo de Sustentabilidade que nós aportamos mais 40 milhões ano. Nós temos também fundos sociais, lançamos o edital, semana passada, mais 30 milhões de recursos não reembolsáveis. Temos um hub de inovação e somos um dos principais entes de apoiadores à cultura da região. Além de financiamento, recursos não reembolsáveis, nós voltamos a operar agora com financiamento ao setor público e estamos estruturando também uma fábrica de projetos que é para ajudar na elaboração de projetos de PPPs e concessões dos entes subnacionais localizados na nossa área de atuação, o, 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 Nordeste e o Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Nós temos 6 milhões de clientes, atuamos em mais de 2 mil municípios, temos quase 300 agências e mais quase 900 unidades de microcrédito. Nós respondemos por metade do crédito de longo prazo da nossa área de atuação. 53% do longo prazo para o crédito industrial e comercial, 48% do crédito de longo prazo rural e agroindustrial, apesar de termos menos de 10% da rede de agência da região. Nós temos um ativo total da casa de 70 bilhões. Nós administramos também um ativo do FNE, que hoje beira os 160 bilhões. Nosso patrimônio líquido aí gira na casa de 14 bi. E tivemos um lucro líquido de 2 bilhões e 300 milhões o ano passado. Anunciamos o nosso do primeiro semestre, 1 bilhão e 300. Nós somos um banco de desenvolvimento, mas nossa taxa de retorno sobre o nosso patrimônio líquido é equivalente aos bancos tops de nosso porte. Nós temos uma taxa de retorno sobre o patrimônio líquido aí da casa de 20%. Nós estamos melhor, não vou citar, mas a gente está melhor nossa taxa de rendimento do que muito banco grande privado. Tipo Santander, Bradesco, a gente tem uma taxa de rendimento nosso, um retorno melhor do que eles. E aqui nós temos uma série de linhas de programa, FNE Industrial, FNE Inovação, FNE Sol, Verde, Giro, Comércio e Serviço, Saúde, Turismo, Infra e Rural. Essa é uma breve apresentação do banco, né? Mas aqui é onde eu entro na dinâmica da economia do Nordeste. Nós visualizamos para frente, visualizamos agora e para frente, que a economia do Nordeste ela segue crescendo ligeiramente acima do crescimento brasileiro. Nós teremos uma desaceleração agora em 2025 da economia, mas ainda assim, em 2025, a economia do Nordeste deve crescer aí acima, talvez, ou ao redor de 2,5%. A despeito da taxa de juros de 15% ao ano. E aí nós olhamos um pouco para frente. E onde é que nós vemos isso? A gente já começa a ver que é possível, se o Senado se mantiver, é possível que já na última reunião desse ano você já tenha um movimento de redução da Selic de 0,25 ponto percentual. Se não tivermos na última reunião desse ano, nós teremos na primeira reunião do próximo ano, do primeiro trimestre. Então, nós visualizamos que aí nos próximos, entre 4 e 8 meses, o início de uma redução das taxas de juros. Nós estamos vivendo no Nordeste um momento em que você tem menores taxas de desemprego, aumento da renda das famílias, aumento do volume de crédito, e aumento da massa salarial. Toda vida que a região, na história recente, pós-estabilização da moeda, você tem um cenário no Nordeste de aumento da renda, queda do desemprego e aumento de crédito, o consumo na região tende a aumentar. Então você tende a ter um ciclo virtuoso que será alimentado nos próximos anos por um movimento de redução das taxas de juros. Então, o impacto da taxa de juros ela já está praticamente dada uma desacelerada, começa a cair no próximo ano, e aí a gente vê, começa a cair no final desse ano ou início do próximo ano, e aí para frente você vê a gente não vê uma trajetória de retorno de juros para cima. Alguém pode perguntar, e as tarifas americanas terão impacto? Terão. A avaliação do banco que o ETN fez é que terá um impacto de 0,13% sobre o PIB da região esse ano e 0,3% no próximo ano. O impacto mas ele não será um impacto tão expressivo. O Ceará tem um impacto maior. Se juntar, então, o impacto no Nordeste entre esse ano e o próximo vai virar aí na casa de 0,4%, 0,43%. No Ceará, o impacto é um pouco maior e gira nos 2 anos aí quase 1 ponto percentual de impacto. Ainda assim, nós viveremos, até o final da década, um movimento
de crescimento do PIB e de crescimento do PIB per capita. E nós viveremos também um momento ímpar de investimentos na região. E aonde é que nós vemos os grandes cenários de investimento? Esse é a previsão de investimentos para o Nordeste de 2025 a 2029, feito pelo nosso ETN, né, que é o Escritório Técnico do Banco do Nordeste. Então, nós sairemos de 300 bilhões de investimentos no Nordeste esse ano para aproximadamente quase 400 bilhões em 2030. E os investimentos em infraestrutura de 33 bilhões agora em 2020 para cerca de 43 bilhões em 2029. Quais são as grandes áreas e regiões quais são as grandes áreas da economia e de oportunidade que a gente visualiza no Nordeste? Em primeiro lugar, ainda continua o setor energético como um grande drive de crescimento. E aqui é preciso separar um pouco o setor energético para não olharmos apenas o setor elétrico. Estou falando do setor de energia. No setor elétrico, claro, nós vivemos aquele momento de problemas. Mas se você olhar agora, nesse momento, se você entrar no site do ONS, o Nordeste está gerando aí em torno de 19 mil megawatts e consumindo 12 e exportando 7. O Brasil hoje gira, o Brasil hoje funciona, qualquer horário do dia, com o excesso de energia que é produzido no Nordeste. E provavelmente você tenha, nesse momento, algumas usinas eólicas e solares desconectadas da rede, porque você tem um processo de excesso de energia. Não é que você tem excesso de geração de energia. Nacionalmente, você está acionando, por exemplo, hoje, usinas a gás. O governo vai lançar, o Ministério vai lançar no próximo ano, reserva de leilão de potência de energia a carvão e óleo diesel. Então, nós temos ainda um grande potencial para desenvolvimento da energia elétrica. Precisamos de 3 coisas. Precisamos reforçar a nossa capacidade de transmissão de energia. Mas nós não podemos nos contentar em sermos apenas exportadores de energia verde e barata para o resto do país. Pega energia, vai para o Sudeste, transforma em produto industrial e a gente consome produto industrial. Nós precisamos fazer um outro movimento. Nós precisamos trazer carga para a região. Trazer carga para a região e nós precisamos transformar essa energia que é gerada aqui em consumo aqui dentro mesmo. Aqui acho que temos um programa interessante aí na área de data center. O Ceará é um grande potencial para atrair data center, o Rio Grande do Norte, o Piauí tem essa discussão, a Paraíba tem essa, Pernambuco tem essa discussão. Então, nós precisamos trazer carga. Data center é carga, fortalecer a indústria local é carga e hidrogênio verde um pouco mais na frente também é uma fonte importante. Então, nós precisamos, mas para isso nós precisamos de investimento na estrutura energética da própria região. Não basta a região demandar apenas investimento de transmissão para levar energia para as outras regiões. Nós precisamos fortalecer a nossa capacidade de subestações e de estações e de linhas de transmissão interna para fortalecer a nossa capacidade de consumo. E um outro grande desafio no mercado elétrico, então a gente precisa fortalecer a transmissão, fortalecer a carga, e nós precisamos com urgência de demandar investimentos em sistemas de armazenamento. Sistemas de armazenamento localizados aqui no Nordeste. Porque aquele problema que nós temos de você desligar as usinas nessa hora, se nós tivermos sistemas de armazenamento para armazenar energia nessa hora e soltar ela mais tarde, você resolve parte expressiva do desligamento das energias aqui da região. Então, linhas de transmissão, reforço da rede interna, atração de carga e sistemas de armazenamento são investimentos importantes. O banco está preparado para isso. Vamos fortalecer as nossas linhas de... Já temos linhas para armazenamento,
precisamos de um leilão de armazenamento e precisamos que o Sistema Nacional de Energia sinalize com preço, dizendo assim, olha, tem energia sobrando no Nordeste, a energia do Nordeste precisa ser mais barata do que a energia de outros estados. Precisamos de sinal locacional dizendo que aqui tem energia, para se instalar as indústrias aqui no Nordeste e não no Sudeste. Nós precisamos dizer, a energia do Nordeste é barata. Então, nós precisamos também de uma política de sinal locacional de energia que aponte o preço daqui. E aí, além dessa parte da energia, nós temos outras demandas importantes, outras fontes importantes. Nós temos a expansão da energia eólica offshore aí, para o final da década, nós também temos essa oportunidade. O hidrogênio verde para isso aí também. E nós temos outras formas de energia. A parte de biocombustíveis, e aí, do mesmo jeito lá do agronegócio, no biocombustível nós temos um grande potencial que já está começando a acontecer. Começa a se instalar nos cerrados do Nordeste as usinas de processamento de etanol de milho. No Nordeste, nos cerrados do Nordeste, vai acontecer aquilo que aconteceu no Centro-Oeste. Você teve a chegada dos grãos e, posteriormente, você teve a chegada da indústria processadora de grão, que fortalece ainda mais a produção de grão na região. Nos cerrados ali do oeste da Bahia, do sul do Maranhão e do sul do Piauí, está acontecendo isso. Você está chegando às usinas processadoras de milho, de etanol de milho, mas também você está chegando ali pelo Maranhão, por exemplo, a indústria processadora de carne também. Então, você vai ter um outro ciclo ali de produção de biocombustíveis e de produção e de fortalecimento da produção de grãos. E ainda temos biogás, o Ceará é um exemplo aqui da produção de biometano, e ainda temos parte da margem equatorial de petróleo, que parte dela, da margem equatorial, vai do Rio Grande do Norte até o Maranhão. E ainda temos o polo gás lá de Sergipe. Então, nós temos um potencial de energia que vai para além das energias renováveis, vai para biocombustíveis e vai para energias fósseis ainda. E, aí descendo um pouco, temos também toda a parte do agronegócio, não só nos cerrados, mas também, por exemplo, a produção de frutas. Tanto Petrolina, quanto aqui na região de Açu, Mossoró, a Chapada do Apodi, aqui do lado do Ceará e do lado do Rio Grande do Norte, que com a transposição de São Francisco, eu tive semana passada, a água acaba de chegar no Rio Grande do Norte, eu tive semana passada ali na Paraíba, onde divisa, onde saem os dois, o Açu de Caiçara, né, saem os dois canais, um canal que vai para a Chapada do Apodi, e outra que vai para o Piranhas-Açu, e o da Chapada do Apodi tem aquele outro ramal que vai sair no Salgado, que vai jogar água aqui no Ceará. Então, quando você tiver aqueles investimentos ali da transposição concluída, que vai até meados do próximo ano, deve estar concluído, você tem, por exemplo, um aumento significativo da segurança hídrica para a fruticultura irrigada, tanto na parte do Ceará quanto na parte do Rio Grande do Norte. Nós temos um grande ciclo de investimentos em saneamento básico. O Ceará é um exemplo disso, mas também Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, naquele programa de universalização. Nós temos investimentos importantes em logística, com destaque aqui para a Transnordestina, mas também o porto o complexo de Pecém é outro importante, Suape é outro importante, mas a gente ainda precisa avançar em duplicação de rodovias, adensar a cadeia ferroviária e aeroportos também, a gente ainda tem uma deficiência em aeroportos. Turismo, hoje, o Nordeste já é clássico de turismo, mas se você olhar João Pessoa hoje, a Paraíba está vivendo talvez o maior boom de investimento turístico da região Nordeste. E serviço e a própria indústria. Inclusive, a gente aqui está lançando, tem um edital, aí, uma chamada pública, Banco do Nordeste, BNDES, Banco do Brasil, Caixa e Finep, 10 bilhões de financiamento para a nova indústria Brasil, que está no ar, a gente recebendo proposta até... A gente está oferecendo 10 bilhões, mas a gente desconfia que a demanda ultrapassará os 50 bilhões. Aqui é quanto o banco vai financiar esse ano. Observe que a gente salta
aí da casa de 25 bilhões, a gente praticamente dobra o volume de financiamento do Nordeste de 2021 para 2025. Ainda assim, a insuficiência de fundos para financiar o investimento de longo prazo na região. Isso aqui é o que a gente vai financiar em 2025, quase 47 bilhões, mas é possível que a gente chegue a 50. 4,7 bilhões para microcrédito, 10 bilhões para a agricultura familiar, mais 10 bilhões para a agricultura empresarial, 5 bilhões para micro e pequena empresa, cerca de quase 6 bilhões para a indústria, 4,5 bilhões para saneamento e logística e 30 bilhões para portos prioritários. Aqui é o financiamento das nossas áreas de infraestrutura nos últimos, de 2018 a 2025. A gente financiou cerca de 71 bilhões. Boa parte do nosso financiamento nos últimos tempos foi para a energia. Hoje, a gente acha que é importante continuarmos a financiar a energia, mas é importante que a gente avance em duas outras áreas estratégicas de infraestrutura importante: saneamento e logística. Então, a gente quer desconcentrar um pouco do nosso financiamento em energias e avançar o nosso financiamento em saneamento e logística. Aqui é só de indústria, né? O financiamento para a energia renovável, né? Foram 21 bilhões para a eólica e mais 21 bilhões para a energia fotovoltaica, sendo que nos últimos anos nós reconhecemos que a energia eólica é um outro desafio que a gente tem para fazer para frente. A energia eólica é uma indústria que toda a cadeia dela está aqui, e a energia solar, boa parte dos painéis solares eles são importados. É um outro movimento que nós estamos fazendo com os outros bancos, é que nós só permitimos o financiamento de painéis solares se não tiver similar nacional. Tendo similar nacional, a gente não financia mais a importação desses painéis. Isso aqui é o Programa Verde, aí mais 37 bilhões, e o que é que está aí? Infraestrutura de energia, saneamento, comércio e serviço. Aqui, inovação, a gente financia em torno de 2 bilhões na área de inovação. E aqui é o que a gente está dizendo, a gente vai financiar, a gente saltou de 25 bilhões de FNE ali em 21, 22, para em torno de 50 bilhões esse ano. Ainda assim, esse recurso é insuficiente. Então, nós estamos captando 150 milhões, já captamos 150 milhões de euro com a FD, temos mais 300 milhões captados com o BID para financiamento e infraestrutura dos estados, estamos em preparação 300 milhões com o NDB, que é o Banco dos BRICS, mais 67 milhões com recursos concessionais aí do Fundo Clima, e temos mais 500 milhões de dólares aí, um programa de descarbonização que é voltado, inclusive, para a produção de hidrogênio verde e tal. E a gente tem limites para operar, voltamos a operar com esses organismos, temos limite de quase 1,5 bilhão com o FINEP, quase 5 bilhões com o BNDES e, juntando aqueles outros lá, mais 8,3 bilhões de captação. Então, esses são os recursos complementares que a gente está utilizando ou vai utilizar nos próximos anos para complementar o FNE. E aqui eu vou encerrar aqui nos leilões e tal. Então, quais são os grandes desafios? Acho que o grande desafio hoje é você conseguir aproveitar o potencial que a energia, que as energias renováveis têm do Nordeste e agregar valor a essa energia dentro da região. Agregar valor em dois sentidos. Agregar valor a montante, você ser capaz de produzir os equipamentos para a produção de energia, mas agregar valor a jusante também da produção de energia. É você utilizar essa energia dentro da própria região. O investimento em energia está dado, vai crescer no Nordeste, de qualquer jeito. Ou para consumo aqui, ou para consumo lá fora.
Mas o ideal é que a gente fortaleça essa produção para consumo local e a gente fortaleça a economia da região Nordeste. Muito obrigado.